Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o nosso módulo que tem por título Planejamento e Avaliação de Campanhas Gamificadas. Ao longo dessa unidade, nós vamos falar basicamente sobre essa temática. Hoje é a nossa primeira aula, e nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, eu gostaria de falar sobre a estruturação de uma estratégia de gamificação eleitoral. Veja a frase preliminar que vai pautar aqui essa nossa conversa. O texto diz o seguinte: vejamos. Para obter sucesso em uma campanha eleitoral, é essencial estruturar uma estratégia de gamificação eficaz, capaz de envolver e mobilizar os eleitores de forma significativa, né? Então, esse é um aspecto muito relevante. Nós vamos trazer, ao longo dessa nossa jornada, um guia passo a passo para a estruturação dessa estratégia. E para isso eu gostaria de iniciar falando sobre a definição dos objetivos da campanha. Veja, antes de tudo, é crucial definir claramente os objetivos da campanha eleitoral. Isso pode incluir aumentar o engajamento do eleitorado, ampliar o alcance da mensagem do candidato, melhorar a conscientização sobre as propostas políticas, entre outros aspectos importantes. Perceba o seguinte: antes de tudo, é fundamental identificar os objetivos estratégicos da campanha eleitoral. Isso pode incluir metas como aumentar o engajamento do eleitorado, ampliar o alcance da mensagem do candidato, fortalecer a identidade do partido político, entre outros. Esses objetivos, eles devem ser claros, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Estou dizendo sobre os elementos do SMART. Além disso, é essencial considerar o contexto político no qual a campanha está inserida. Isso envolve entender as necessidades e preocupações dos eleitores, avaliar o cenário competitivo, analisar as tendências políticas atuais, identificar as lacunas que a campanha pode preencher. Uma vez que os objetivos estratégicos são definidos, é importante segmentar o eleitorado para adaptar a estratégia de gamificação às necessidades e preferências de grupos de eleitores. Isso pode envolver análise demográfica, geográfica, comportamental, psicográfica dos eleitores, né, de uma forma muito objetiva. Perceba que nem todos os objetivos terão a mesma importância ou prioridade. Portanto, é necessário priorizá-los com base na relevância para a campanha e na viabilidade de alcançá-los. Por exemplo, se o objetivo principal for aumentar o engajamento nas redes sociais, esse objetivo deve receber mais atenção e recursos. Para medir o sucesso da campanha, é crucial definir indicadores de desempenho específicos e mensuráveis para cada objetivo. Isso pode incluir métricas como taxa de engajamento nas redes sociais, número de novos seguidores, alcance das postagens, entre outros. Por fim, os objetivos da campanha de gamificação devem estar alinhados com a estratégia geral da campanha eleitoral. Isso garante que todas as atividades e iniciativas estejam trabalhando em conjunto para alcançar os objetivos finais da campanha. Eu quero avançar com você e falar sobre a identificação do público-alvo. Veja, conhecer o público-alvo é fundamental para adaptar as estratégias de gamificação às preferências e comportamentos dos eleitores. O primeiro passo é definir claramente quem é o público-alvo da campanha eleitoral. Isso pode ser feito com base em características demográficas, idade, gênero, ocupação, geográficas como localização, comportamentais, né? Interesses, comportamentos, consumo, e psicográficas, valores, estilo de vida. É importante realizar uma análise detalhada dos dados demográficos e comportamentais para compreender melhor o público-alvo. Isso pode envolver o uso de dados de eleitores registrados, pesquisas de opinião, análise de redes sociais e outras fontes de informação relevante. Com base na análise de dados, o público-alvo pode ser segmentado em grupos menores com características e necessidades semelhantes. Isso permite uma abordagem mais personalizada e direcionada em cada segmento, aumentando a eficácia das estratégias de gamificação. Perceba que é essencial compreender as preferências, interesses e comportamentos do público em relação à gamificação e às questões políticas também.
Isso pode ser feito por meio de pesquisa de mercado, grupos locais, análise de dados de interação em plataformas digitais. Então, nós conseguimos relacionar aí esses aspectos. E com base, né, no entendimento do público-alvo, as estratégias de gamificação elas podem ser adaptadas para melhor atender às suas preferências e expectativas. Por exemplo, se o público-alvo for composto principalmente por jovens, elementos mais descontraídos e interativos, como quizzes políticos ou jogos online, podem ser mais eficazes para que dessa maneira nós possamos nos aproximar e realizar a comunicação de forma assertiva com a base. Outra questão importante é a seleção das plataformas e ferramentas. Veja comigo, escolher as plataformas e ferramentas certas é essencial para alcançar os eleitores de maneira eficaz. Isso pode incluir redes sociais populares, como o Facebook, Instagram, o Twitter ou o X, né? Aplicativos móveis interativos, websites da campanha, entre outros elementos, para que nós possamos realizar a comunicação de forma eficaz. Perceba que o primeiro passo é identificar as plataformas online mais relevantes onde o público-alvo da campanha está presente. Isso pode incluir redes sociais como o Facebook, o Instagram, o Twitter, que é o X, além de outras plataformas específicas, como o LinkedIn, para eleitores profissionalmente ativos, o TikTok, para uma audiência mais jovem. Então, onde que o público está? Perceba que cada plataforma possui suas próprias funcionalidades e características únicas. É importante avaliar como essas funcionalidades podem ser aproveitadas para suportar as estratégias de gamificação da campanha. Por exemplo, no Facebook, pode ser usado para alcançar desafios de compartilhamento de conteúdo, enquanto o Instagram pode ser mais eficaz para campanhas visuais interativas. Então, nós precisamos nos atentar com as características da plataforma. Ao escolher as plataformas, é crucial considerar o alcance e o potencial de engajamento de cada uma. Isso inclui analisar o tamanho da audiência, a frequência de uso e o nível de interação dos usuários. Plataformas com maior alcance e engajamento podem oferecer uma oportunidade melhor para atingir os objetivos da campanha. Com base nas plataformas selecionadas, as estratégias de gamificação podem ser adaptadas para melhor se adequar às funcionalidades e características de cada uma. Então, por exemplo, se o Instagram for escolhido como uma plataforma-chave, a campanha pode se concentrar em criar conteúdo visualmente atraente, como desafios de fotos ou vídeos curtos, para que essa comunicação ocorra de forma satisfatória. Por fim, é importante pensar nos testes e interação contínua. Após a implementação das estratégias de gamificação, é essencial realizar testes e iterações contínuas para otimizar o desempenho e maximizar o impacto. Isso pode envolver ajustes nas estratégias, experimentação com diferentes tipos de conteúdo e o monitoramento constante dos resultados. Ou seja, a seleção das plataformas e ferramentas certas desempenha um papel crucial no sucesso de uma campanha eleitoral gamificada. Ao escolher as plataformas adequadas e adaptar as estratégias de gamificação de acordo, os organizadores da campanha podem alcançar os eleitores de forma mais eficaz e impactante. Vamos seguir para o próximo item? Desenvolvimento de conteúdo engajador. Veja, o conteúdo é a espinha dorsal da estratégia de gamificação. É importante criar conteúdo relevante, interessante e envolvente que ressoe com o público-alvo, né? Ou seja, que se comunique corretamente com o público-alvo. O conteúdo deve ser relevante para os eleitores e estar alinhado com os objetivos da campanha. Isso envolve compreender as necessidades, interesses e preocupações do público-alvo e criar conteúdo que ressoe com esses aspectos. Além disso, é importante contextualizar o conteúdo dentro do cenário político atual e das questões em destaque na campanha. É essencial diversificar o tipo de conteúdo oferecido para manter o interesse e a participação dos eleitores. Isso pode incluir uma variedade de formatos, como vídeos curtos, imagens, memes, quizzes interativos, desafios de participação, entre outros recursos que nós podemos incluir. Perceba que a diversificação do conteúdo permite atender a diferentes preferências e estilos de consumo de mídia do público-alvo. Por fim, para a gente poder conseguir avançar para o nosso próximo slide, eu queria pensar sobre a personalização e a segmentação.
A personalização do conteúdo, com base nas características de interesse do público-alvo, pode aumentar a sua relevância e eficácia. É importante segmentar o público e adaptar o conteúdo para atender às necessidades específicas de cada grupo demográfico, geográfico ou comportamental. Isso pode envolver o uso de dados para personalizar mensagens, ofertas e desafios de acordo com os interesses e preferências individuais dos eleitores, né, dentro aqui desse contexto. Vamos seguir? Próximo item: implementação de mecanismos de recompensa. O texto diz o seguinte: os mecanismos de recompensa são essenciais para motivar os eleitores a participarem das atividades gamificadas. Isso pode incluir prêmios tangíveis, como brindes da campanha, ou convites para eventos exclusivos e recompensas virtuais, como distintivos ou pontos de reconhecimento. Perceba o seguinte: os mecanismos de recompensa eles são projetados para motivar os eleitores a se envolverem com as atividades gamificadas da campanha. Ao oferecer incentivos tangíveis ou virtuais, como prêmios, brindes, distintivos ou pontos de reconhecimento, os organizadores da campanha buscam aumentar o engajamento e a participação do público-alvo. É importante oferecer uma variedade de recompensas para atender a diferentes preferências e interesses dos eleitores. Isso pode incluir prêmios tangíveis, como camisetas, bonés, adesivos, convites para eventos ou até mesmo descontos em produtos ou serviços. Além disso, recompensas virtuais, como distintivos virtuais, pontos de reconhecimento ou acesso a conteúdos exclusivos, também podem ser eficazes para motivar os participantes, né, a continuar aí engajados dentro da campanha. Outra questão importante que nós precisamos trazer aqui é com relação ao reconhecimento e à valorização. Os mecanismos de recompensa, eles desempenham um papel importante no reconhecimento e na valorização dos eleitores engajados. Ao oferecer prêmios ou recompensas especiais para os participantes mais ativos, a campanha demonstra apreço pelo seu envolvimento e contribuição para os objetivos da campanha. Isso pode ajudar a fortalecer o vínculo emocional entre os eleitores e o candidato, aumentando a sua lealdade e também o apoio, né, de uma forma muito eficaz. Vamos seguir? Falar sobre monitoramento e análise de resultados. É importante monitorar e analisar continuamente os resultados da estratégia de gamificação. Isso pode ser feito por meio de métricas como taxa de engajamento, número de participantes, alcance das postagens e feedback dos eleitores. Perceba que o processo de monitoramento ele começa com a coleta de dados pertinentes às atividades gamificadas da campanha. Isso pode incluir informações como taxa de engajamento nas redes sociais, número de participantes em desafios, alcance das postagens, tempo médio de interação dos eleitores, entre outros. Esses dados eles podem ser obtidos por meio de ferramentas de análise de mídia social, plataformas de monitoramento de campanha e também pesquisa de feedback. Outra questão importante é a análise de métricas. Uma vez coletados, os dados são analisados para identificar padrões, tendências, insights relevantes sobre o desempenho da estratégia de gamificação. Métricas como taxa de engajamento, número de participantes e feedback dos eleitores são examinadas para avaliar o sucesso da campanha e identificar áreas de oportunidade. Além disso, comparações com benchmarks, né, anteriores ou com concorrentes podem oferecer informações adicionais sobre o desempenho da campanha e, dessa maneira, estruturar o caminho que nós vamos seguir. Nós estamos chegando ao final aqui dessa nossa aula, dessa nossa conversa. Eu queria trazer o seguinte, que a estruturação de uma estratégia de gamificação envolve definir objetivos claros, conhecer o público-alvo, escolher as plataformas e ferramentas adequadas, criar conteúdo envolvente, implementar mecanismos de recompensa e monitorar os resultados de forma contínua. Ao seguir esses passos, os candidatos podem criar uma campanha eleitoral muito mais dinâmica, interativa e eficaz. Por enquanto, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!